Irmãos, com a doce paz do Senhor Jesus Cristo, pode contemplar Ele aí, pode pedir tudo aquilo que vocês não podem fazer, porque só Ele pode fazer nas nossas vidas. Pode pedir a Ele, porque Ele se faz presente no nosso meio, porque a própria palavra afirma: se eu me juntar com outra pessoa, ou mais outra pessoa, e clamar o santo nome dEle, Ele se inclinará para ouvir o seu clamor, e automaticamente que Ele se inclina para ouvir o meu e o teu clamor, Ele também estende suas mãos poderosíssimas para proteger, para guardar e para abençoar a minha e a tua vida, porque a própria palavra afirma: se você estiver debaixo da proteção da mão poderosa dele, Satanás pode até se levantar contra a nossa vida, mas assim como ele se rebelou lá no céu e foi desviado, ele pode se levantar contra a nossa vida, que ele vai cair, que ele é um derrotado. O único que pode fazer o teu poder, a honra e a glória é só Deus. Aleluia. Eu vou estar lendo aqui em Daniel 11, a partir do 1º. Sim, Jesus. Estarei lendo até o 10. Primeiro, enquanto a mim, no 1º ano de Dário, o medo pôs-me de pé como fortalecedor e como baluarte para ele. 2. E agora te contarei a verdade. Eis que ainda se porão de pé 3 reis para a Pérsia, e quanto acumulará maiores riquezas do que todos os outros, assim que se tiver tomado forte nas suas riquezas, excitará tudo quanto o reino da Grécia. 3. Em um rei poderoso se há de pôr de pé, e ele há de dominar com domínio extenso e fazer segundo o seu bel prazer. 4. Quando se estiver posto de pé, seu reino será destroçado e repartido para os 4 ventos, para os céus, mas não para a sua prosperidade, e não segundo o seu domínio, com que tinha dominado, porque o seu reino será desarraigado, sim, para outros fora destes. 5. E o rei do sul se tornará forte, sim, um dos seus príncipes, e prevalecerá contra ele, e certamente dominará com domínio extenso, maior do que o poder dominante dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 6. E ao fim de alguns anos, aliar-se-ão um ao outro, e a própria filha do rei do sul chegará ao rei do norte para estabelecer um acordo equitativo, mas ela não reterá o poder do seu braço, e eles não ficará de pé, nem tampouco o seu braço. Ela mesma será entregue, bem como os que a trouxeram. E aquele que causou seu nascimento é aquele que tornou forte naqueles tempos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 7. E alguém procedente do rebetão das suas raízes há de pôr-se de pé na sua posição, e ele chegará à força militar,
e virá contra o baluarte do rei do norte. Certamente agirá contra ele e prevalecerá. 8. E chegará ao Egito também com os deuses com as suas imagens fundidas, como seus objetos desejáveis de prata e de ouro, e com os cativos ele mesmo se manterá alguns anos longe do rei do norte. 9. Ele entregará realmente no reino do rei do sul, retornará o seu próprio solo. 10. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ora, no que se refere aos seus filhos, excitar-se-ão e realmente ajuntarão uma multidão de grandes forças militares, e estando eles certamente chegaram a inundar e passar, mas retornará-se, excitará até chegar ao seu baluarte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bem, meus amados, a palavra de Deus está afirmando que quando fala o primeiro ano de Dário, o medo se pôs de pé com fortalecedor como baluarte para ele. Já está afirmando que é no momento em que eu e você reconhecemos que a nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que tudo criou, meus amados. Porque nós podemos ver que aqueles que Deus escolhe, pode qualquer lei sobre a terra, qualquer rei, príncipe, e conta a vida daqueles que é escolhido, menina dos olhos de Deus, mas não prevalece, porque o nosso ajudador, a nossa mão firme é aquela que tudo criou, que é a própria mão de Jeová que está sobre a minha e a tua vida. Mas nós temos que reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. Sem Ele nós não podemos fazer aquilo que nós queremos fazer. Porque de nós mesmos a nossa força é falha, é fraca. Nossos pecados é ardente. Mas se eu e você reconhecer, meus amados, que o Senhor Jesus Cristo, em todos os momentos que eu e você chamar pelo nome dele, Senhor, fazei tudo aquilo que eu não posso fazer, pode ter a certeza, meus amados, que no tempo do nosso Pai eterno, que é o soberano Jeová, vai acontecer aquilo que almeja o teu e o meu coração. É porque Deus sabe se nos entregar uma bênção no momento em que eu e você pedir, nós vamos dar as costas para Ele. Tem acontecido muito isso. As pessoas têm clamado, até derramado na presença, muitos holocaustos, mas no momento em que Deus lhes dá uma bênção, eles não pensam 2 vezes em abandonar o abençoador, o soberano e eterno Deus. Ainda abre a boca para dizer que Deus virou as costas. É a própria palavra firme, meus amados, que Ele não nos dá as costas. Nós é que somos tão falhos e pecadores que nós desistimos. A palavra que eu li agora mais cedo fala que nós devemos ser tardios em sair da presença. Nós temos que, mesmo em minha fraqueza, continuar. Mesmo se arrastando, como aquele paralítico que queria chegar até Cristo, nós temos que continuar insistindo, clamando pelo nome santo do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados, Ele afirma
Ele nunca falou que seria fácil para mim e para você. E nós seria a bolacha que e todos queriam comer, que é a última. Mas mesmo assim, meus amados, nós somos falhos e pecadores. Se nós reconhecer isso, nós vamos começar a sentir o poder de Deus. Eu afirmo para vocês, meus amados, é muito bom a gente poder expressar o amor de Deus, poder expressar a paz de Deus, poder falar do Evangelho de Cristo a toda criatura. E nós viemos pedir, meus amados, força para Deus, para nós sair do acomodismo, levar o Evangelho a toda criatura. Quando Deus fala isso, meus amados, não é só nas igrejas, não. Tanta gente nas ruas padecendo, esperando que alguém venha se inclinar para dar a mão, para sair daquele lamaçal. Nós temos que fazer diferente, meus amados. Na nossa própria vida, não teve pessoas para se inclinar, para nos dar as mãos, mas nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal desse mundo. Nós temos que ser diferente. Se nós ajudamos uma pessoa, nós não temos que ajudar ela pensando o que ela pode fazer em troca para nos ajudar. Porque se nós for pensar isso, nós vamos se frustrar. Nós temos que ter certeza de que o nosso Pai é que vai nos dar o nosso galardão. Porque Ele é fiel com quem é fiel com Ele. Se eu e você continuar sendo fiel a Ele, marchando com o Senhor Jesus Cristo para a honra e glória dEle, meus amados, pode ter a certeza de que muitos podem não dar nada por você, mas esse mesmo que não dão nada por você, um dia vai chegar até você e pedir que você interceda por ele, pedir que você ore, converse com Deus a respeito dele, e vai pedir desculpa de algum dia ter te lançado palavras contrárias, porque esse é o nosso Deus, o Deus de amor, de paz, de coinonia, que é a própria comunhão. Por isso, meus amados, venhamos ter comunhão com os outros, venhamos viver e praticar o amor, venhamos viver e praticar a paz, meus amados, porque a própria palavra afirma que o Senhor Jesus Cristo veio para que nós viéssemos se espelhar nele. Ele veio, nasceu e começou a pregoar o Evangelho de Deus, começou a profetizar no nome santo e sagrado de Deus. Mas como ele, meus amados, nós temos que sempre reconhecer que só Deus pode fazer. Operando Deus, ninguém pede, meus amados. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Temos que ter essa certeza. Quando fala a glória da segunda casa é maior que a primeira, meus amados, ele já está afirmando que o segundo homem é dos céus. Se o segundo homem é dos céus, meus amados, o segundo homem não tem que olhar para as coisas terrenas, as coisas passageiras dessa terra. Como a minha companheira missionária Fabrícia pôs na mensagem de celular dela da pânico aí, né? Ela falou que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E ele está voltando, meus amados, cada dia mais. Mas enquanto ele não volta, ele está buscando cada dia mais cada um dos seus e os que não são seus também, meus amados. Porque ele vai chegar um tempo que ele vai buscar a igreja lavada e remida no sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Mas enquanto esse dia não chega, ele vai levando um após um. Mas é muito melhor nós morrer com Cristo que não morrer sem Cristo, meus amados. Porque a própria palavra afirma para nós que se nós morrer sem Cristo, nós seremos atormentados. Mas se nós morrer por Cristo,
será lucro, nós ganharemos o galardão. O galardão não dos homens, mas do nosso Criador, o soberano e eterno Deus. Agora se encontrarei a verdade, eis que ainda se porão de pé 3 reis para a Pérsia, e o quarto anunciará maiores riquezas do que todos os outros, e assim se tiver tornado forte nas suas riquezas, excitará tudo quanto o reino da Grécia. Já está falando, meus amados. E o homem pode até ganhar o mundo inteiro, mas se não tiver com o Senhor Jesus Cristo, vai perder sua alma. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e vida com abundância. Não tem como nós ir até Deus senão pelo Senhor Jesus Cristo. Não tem como nós entrar de penetra lá não, meus amados. Lá ou nós imitamos Cristo, ou nós não temos parte com Cristo. Nós temos que ser a luz desse mundo, sendo diferente. Nós não temos que fazer nada para ninguém pensando que nós vamos receber algo em troca. Nós temos que ter a certeza de que nós estamos dando o nosso melhor. Não para o ser humano mesmo, mas para o nosso Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Ele quer para mim e para você, que é levar o Evangelho com amor, com paz, com coinonia, comunhão. E aprendendo, nós temos que aprender, meus amados, a conviver uns com os outros. Querendo ou não, porque naquele grande dia vai ser um grande coral. Não tem como um membro daquele grande coral dizer, não, eu vou sair um pouquinho que eu vou lá na terra dar uns pulos lá na festa e depois voltar. Não tem não, meus amados. Ou você se santifica e começa a marchar com Cristo para a honra e glória de Deus, porque nós sabemos, meus amados, que o soldado marcha todos os dias. Para que o soldado marcha todos os dias? Para se aprontar para a guerra, meus amados. Porque, meus amados, essa guerra não é eu contra você e você contra eu, meus amados, mas é contra as tempestades espirituais, as hostes espirituais. Vamos botar no entendimento aquela dessa parte que assola o povo de Deus, que desceu com Satanás e o próprio Satanás, meus amados. Porque, meus amados, nós temos que, de qualquer maneira, reconhecer que o caminho, a verdade, a vida é o Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um tempo que os céus vão ser cerrados, porque o povo vai ter que clamar de alguma maneira. Todos os joelhos vai ter que se dobrar perante a presença de Deus, e toda a língua vai ter que confessar que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo, e não há outro caminho senão Ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Em um rei poderoso se há um pôr de pé, e ele há de dominar com domínio extenso, e fazer segundo o seu bel prazer. Aqui, meus amados, a palavra está dizendo, ele pode até fazer com o bel prazer dele, mas se ele não estiver debaixo da proteção daquilo que tudo vê, daquilo que tudo pode, daquele que é o próprio poder, que é o Senhor Jeová, ele não vai ter paz, ele não vai ter amor, ele só vai atrair guerra para si, para o povo que ele está protegendo, que o povo está pondo ele como cabeça, como seu líder. Por isso, meus amados, nós temos que pôr a nossa confiança inteira somente em Deus e no Senhor Jesus Cristo, porque a própria palavra afirma para nós, maldito o homem que confia no outro. Mas quando a palavra fala isso, meus amados, ela não está falando que
é para me te odiar e você me odiar. Ela tá falando, maldito o homem que confia na sua própria força, porque a nossa força não vem de nós mesmos. Se você e eu achar que nós podemos fazer tudo por nós mesmos, aí nós não estamos sozinhos, nós estamos sem a proteção de Deus. Mas se nós reconhecer que só Ele pode fazer, só Ele é o próprio poder, operando Deus, quem impedirá? Ninguém, meus amados. Se Ele é conosco, o inimigo, Satanás, pode até se levantar contra a nossa vida, mas é porque ele tem a permissão de Deus para nos provar, mas ele não tem a permissão de Deus para, durante aquela prova, tirar a nossa vida. Só no momento que Deus der a autoridade, a permissão a ele, ele pode. Com isso, nós sabemos que Deus manda tanto nos céus, tanto na terra, quanto no próprio inferno. Até o Satanás tem que se curvar perante a presença de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós podemos ver que até o inimigo tem que se curvar perante a presença de Deus. Vou trazer a memória aqui. Primeiramente, Saul pediu a Paulo Tiel para ir atrás de Davi até no arraial de Samuel. Chegando lá, Paulo Tiel viu os profetas louvando, engrandecendo o santo nome de Deus, o qual ele começou também a glorificar e exaltar o santo nome de Deus. Aí a palavra fala que Saul mandou outros moços até lá, o qual os moços que ele mandou todos glorificou e exaltou o santo nome de Deus, porque só ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e de todas as majestades. Mas Saul não se contentou. Ele falou: se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo. Nós podemos ver que ele foi até lá. No momento que ele foi falar algo para Davi, ele começou a glorificar e exaltar o santo nome de Deus. Naquele momento, meus amados, ele até sentiu o poder e a glória de Deus. Se ele não tivesse endurecido o coração dele naquele momento em que o nosso irmão, o nosso rei Davi fez uma prova com ele. Falou para Jonas que iria até a casa dos pais dele, mas era só um pretexto para ver se Saul tinha amolecido seu coração, o qual naquele momento Jonas falou para Davi: eu te avisarei. Aí Davi falou para Jonas, o Jonas falou para ele: eu vou atirar 3 flechas. Se meu pai não tiver concordado, eu falei para o meu moço que a flecha está mais adiante. Será o sinal de que meu pai não aceitou que você não estava à mesa e que iria voltar a persegui-lo. Assim fez. Naquele momento Saul falou: cadê o filho de Jessé que não está sentado à mesa? Aí Jonas teve a certeza. No outro dia ele foi até o campo. Lá ele atirou 3 flechas. Seu moço pegou 1 ou 2 e estava caçando a terceira. Aí ele falou com alta voz: é mais adiante. Aí foi o sinal para Davi entender que Saul tinha endurecido seu coração novamente e estava novamente a persegui-lo. Mas para a honra e glória de Deus, ele nunca conseguiu ceifar a vida de Davi, porque Davi foi escolhido por Deus, assim como eu e você somos meninas dos olhos de Deus, meus amados. Por isso, podem se levantar contra mim e a tua vida, pode vir doença sobre a minha e a tua vida, mas nós vamos vencer, meus amados. Eu garanto para vocês. Me dói tudo, mas eu não olho para a dor, porque se eu olhar para a dor, fica muito fácil de eu desistir do caminhar com Cristo.
Mas se eu olhar para Cristo e ver que ele venceu e afirma para mim que eu vou vencer, eu não vou olhar para os lados, eu não vou olhar para trás, eu vou olhar para cima, para o alto sublime trono de Deus, onde vem a minha força e a tua força, meus amados. Só lembra disso, que Jesus veio para os que se encontravam perdidos. Temos que lembrar todos os momentos onde Ele nos tirou, meus amados, do lamaçal do pecado, onde pessoas davam de 3 garotinhos de pinga e diziam: vai para lá, pinguço, não tem mais jeito. Mas quando Deus escolhe, meus amados, o ser humano pode te lançar palavras contrárias, você pode estar atolado no lodo, você pode estar dentro de cadeias, com grilhões, com correntes, mas Deus quebra. Mas no momento em que você determina que só Ele pode fazer isso na tua vida, meu amado e minha amada, porque a própria palavra afirma que temos que clamar, porque clamando Ele vai escutar, e escutando Ele estende suas mãos poderosas, meus amados. Eu digo com toda a certeza que eu tenho hoje que vale mais um dia na presença de Deus do que os 32 anos que eu passei longe da presença. Eu até ia que nem o crente Raimundo, mas automaticamente, quando eu saía da casa de Deus, eu ia para o mundo. Mas no momento, meus amados, quando nós decidimos todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, confessa nossas falhas e fraquezas a Deus todos os dias, porque a palavra de Deus fala para nós descansar no Senhor, mas ela não fala para nós ficar de braço cruzado, não, ficar de perna pro ar no sofá, não. Ela fala para nós elevar a nossa alma para Deus. Ela fala para nós marchar com o Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus e sempre reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Somos apenas vermes da terra, somos pó, e do pó nós vamos voltar. Alabassuri, decanta, alabassere. Vamos nos limpar, meus amados, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se outrora roubava, não roubemos mais. Se nós mentia, eu confesso para vocês, meus amados, eu fazia aquilo que o pai da mentira queria que eu fizesse. Eu inventava uma história, quando aquela história não estava bem feita, eu fazia outra. Enquanto eu mesmo não acreditava naquela história, a história não estava boa, porque eu comecei mentindo uma mentirinha. Depois essa mentirinha foi virando um bolo. Depois, quando deu por si, já estava atolado no pecado. Mas naquele momento que eu determinei que só Deus podia, meus amados, até tentaram me parar, amarrando meu nome na boca do sapo, dizendo que eu não iria conseguir nada, que tudo que iria passar pelas minhas mãos ia só passar, mas não ia ficar. Mas naquele momento eu determinei que só Deus podia operar na minha vida, e operando Deus ninguém pede. Se eu tiver essa certeza dentro de mim, se você tiver essa certeza dentro de você, porque, meus amados, é no momento de Deus, tudo. Há um tempo para nascer, lá em Eclesiastes 3, há um tempo para nascer, para morrer, para falar, para ficar calado, para abraçar, para afastar o abraço. Mas quando fala afastar o abraço, meus amados, não é que nós venhamos ficar um com raiva dos outros, e sim se recolher para orar, meus amados, um pelos outros. Nós viemos para servir, e com o intuito maior de servir a Cristo Jesus para a honra e glória de Deus. Por isso, meus amados, é eu te ajudando, você me ajudando. Não venhamos olhar para nenhuma obra, porque a palavra fala que Deus vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Qual que é essa igreja? Eu e você. Eu e você ser imitador de Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Só assim, meus amados, nós vamos poder estar agradando a Deus. E quando se tiver posto de pé, seu reino será
destroçado, repartido para os quatro ventos dos céus, mas não para a sua prosperidade, não segundo o seu domínio com que tinha dominado, porque seu reino será desarraigado, assim para outros fora destes. Por isso, meus amados, se você não quiser fazer aquilo que Deus quer, ele levanta outros. Se aqueles outros não quiserem, ele levanta outros. Porque, meus amados, tudo é para a honra e glória de Deus. Romanos 11:36. Porque para ele, por ele, são todas as coisas. E é eternamente. Se é eternamente, é para sempre. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas a palavra fala por tempo indefinido. Quando a palavra fala por tempo indefinido, ela já está referindo que a vinda do Senhor Jesus Cristo vai acontecer, tem que acontecer. Ele envia anjos poderosos todos os dias, meus amados, para andar conosco. Quando nós pensamos de ir para um lugar, ele já vai nos esperar lá. E a sua comitiva de anjos poderosos vai nos guardando, protegendo. Porque o inimigo luta todos os segundos, todos os minutos, todas as horas para tentar aquilo que ele quer da nossa vida, quer ceifrar ela. Mas ele não consegue, porque ele não tem esse direito de tocar no meio do teu fio de cabelo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele pode ter até permissão de trocar na minha saúde. Pode até tocar nos bens materiais. Ele pode até tocar na minha família. Mas para a honra e glória de Deus, ele não pode tocar nas nossas vidas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós temos que pegar, meus amados, os livramentos que Deus nos dá. Porque nós podemos ver que ele está levando tanto aqueles que aceitam e os que não aceitam da mesma forma. Nós devemos ser no meio daqueles que aceitou, porque se nós aceitamos, nós herdaremos o galardão. Mas se nós for daqueles que não aceitou, meus amados, seremos atormentados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas antes de morrer com Cristo e ser lucro, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o rei do sul se tornará forte, sim, um dos seus príncipes, e prevalecerá contra ele, e certamente dominará com domínio extenso, maior do que o poder dominante dele. A palavra está falando aquele que tiver guiado por tão clara luz, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Porque aqueles que estão lá em cima, que não reconhecem que Deus que permitiu que ele chegasse lá, ele faz descer e põe aqueles humildes de coração no seu lugar. Porque, meus amados, Deus sabe todas as coisas, ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se a figueira está sendo balançada, meus amados, é porque está dando flor. Se está dando flor, é porque vai dar bons frutos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Por isso, não ache ruim a prova que você está passando. Glorifique e exalte o santo nome de Deus. Porque Deus sabe que ele nos dá uma luta, uma prova, não é para nos parar, para nos matar. Mas sim, meus amados, para que nós venhamos crescer espiritualmente. Nós podemos ver lá em Lucas 4, em Mateus 4. E tem um trechinho lá em Marcos 13, 12, 13. O Senhor Jesus Cristo foi levado ao deserto por Satanás. Para ser o quê? Tentado. Para quê? Para ser aprovado para a honra e glória de Deus. Aleluia, Jesus. Se eu e você estamos passando um processo, se eu e você estamos passando pelo deserto, nós sabemos que não é para nos parar, é para nos amadurecer, para que nós venhamos ser aprovados para a honra e glória de Deus. Porque se a pessoa não estudar, ela não se torna um policial. Se a pessoa não estudar, ela não se torna um advogado. Se a pessoa não estudar, ela não se torna um médico. Mas para tudo isso, meus amados,
nós temos que reconhecer que é Jeová que permite nas nossas vidas, que é o nosso soberano Deus. Só Ele pode todas as coisas. Até uma folha que já está seca, na nossa teologia humana, aquela folha tem que cair, mas aquela folha só cai na permissão daquilo que tudo criou. Só Ele pode operar nas nossas vidas. Se você ter essa certeza, nós vamos estar exercendo a fé do tamanho do grão de mostarda. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E ao fim de alguns anos, aliar-se-ão um ao outro, e a própria filha do rei do sul chegará ao rei do norte para estabelecer um acordo equitativo, mas ela não restará o poder do seu braço, e ele não ficará de pé, nem tampouco o seu braço. Ela mesma será entregue, bem como os que trouxeram aquele que causou o seu nascimento, aquele que tornou forte, aqueles que tempos, aleluia, já está falando, meus amados, que nós temos que reconhecer que só Deus faz a obra, é Ele que tudo pode. Eu costumo pôr na rolagem que com Cristo nós podemos tudo, se nós crer e praticar a palavra de Deus. Porque não basta nós crer, meus amados, nós temos que praticar a palavra de Deus, glorificar, exaltar o santo nome de Deus, que só Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, toda a majestade, meus amados. Que nós não venhamos ficar como tem muitos pensando, meus amados. O Espírito é de Deus, vai voltar para Ele mesmo. Mas não é bem assim não, meus amados. Tira essa venda dos teus olhos, peça a Deus que Ele tire essa venda dos teus olhos, porque nós sabemos que para herdar o reino dos céus é sendo imitador de Cristo. E sendo imitador de Cristo, o que Cristo fez? Profetizou no nome de Deus, curou, libertou, mas tudo para a honra e glória de Deus. Em nenhum momento, até aquele momento em que Ele foi pregado na cruz, Ele deixou de profetizar no nome santo sagrado de Deus. Ele não deixou que ninguém calasse a boca dele. Por isso, meus amados, nós não venhamos deixar as adversidades falar mais alto, as fraquezas desse corpo que é matéria. Aleluia, Jesus, glória a Deus, porque o Espírito é eterno. E nós venhamos ter a decisão certa em marchar com o Senhor Jesus Cristo para a honra e glória de Deus, meus amados. Porque se nós reconhecer, isso será muito melhor para nossas vidas, porque nós começamos a contemplar a maravilha e a glória de Deus, começamos a contemplar as melhores coisas dessa terra, porque a própria palavra afirma: se eu e você elevar a nossa alma para Deus, se permanecer fiel a Ele, porque Deus ama mais a obediência, meus amados. Se nós continuar obedientes a Ele, as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas que nós não venhamos olhar primeiro para a casa, nós não venhamos olhar primeiro para o carro, para a moto, o cachorrinho, até para o periquito na gaiola. Quando nós for à casa de Deus, esqueça celular. Quando eu vou para a casa de Deus, eu já deixo meu celular em silencioso, porque eu não quero distração. Eu vou à casa de Deus para quê? Para glorificar, exaltar o santo nome dele, porque só ele é merecedor, meus amados. Já pensou se eu for à casa de Deus para chegar lá e ficar: fulano, já viu fulano? Fulano, viu ciclano? Eu não vou estar pregando o evangelho, meus amados. Eu vou estar igual o crente Raimundo. Eu vou só estar na igreja, mas o pé vai estar no mundo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E alguém procede do rebetão das suas raízes, há de pôr-se de pé na sua posição. Ele chegará à força militar e virará contra o baluarte do rei do norte
e certamente agirá contra ele e prevalecerá. Podemos ver, meus amados, se Deus mandar que nós venhamos falar alguma coisa para traficante, para policial, para juiz, para qualquer que for, para rei, qualquer que for, meus amados, nós temos que fazer, porque será melhor para mim e para você. Se eu e você tentar fugir como Jonas, nós vamos ser atraídos para aquilo que Deus quer para mim e para você, que é levar o evangelho, meus amados. Nós podemos ver que, mesmo sem Jonas querer, o peixe engoliu ele e vomitou ele até Nínive. Mas chegando em Nínive, ele reconheceu que não adianta tentar fugir daquilo que Deus quer para ele e para mim e para você, meus amados. Porque quanto mais cedo nós aceitar, é melhor para nós. Porque se eu e você aceitar, nós podemos estar no meio do apocalipse, mas nada nos acontecerá. A palavra afirma para mim e para você, meus amados. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nós estamos na rocha inabalável. Quando falo inabalável, meus amados, nada pode. Só Deus, porque o Senhor Jesus Cristo é abaixo de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Não usufruindo da glória de Deus, mas aceitando que o único santo é Jeová. É assim nós possamos reconhecer também, meus amados, e tenhamos sede da vida eterna, tenhamos fome do pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é digno, toda honra, toda glória, toda majestade. Pode levantar gigantes contra a nossa vida, mas só com a funda e a honra e a glória e o poder de Deus na nossa frente, o gigante cai de oito trancada, aleluia, Jesus, glória a Deus, porque nós botamos Deus na frente, nós botamos Ele na obra, nós botamos Ele no nosso viver, nós botamos Ele acima de tudo e todos. Por isso, meus amados, quando eu e você vier à casa de Deus, não olhe para celular, deixa para conversinha de comadre quando sair da casa de Deus, porque a casa de Deus é um lugar santo. Tem que barrer os seus pés, porque o lugar onde pisas é santo, aleluia, Jesus, glória a Deus. Onde tem 1, 2 ou 3 reunidos no nome de Deus, Deus se faz presente, se torna um lugar santo, meus amados. As coisas de Deus não é de qualquer maneira, é com ordem e decência. Por isso, meus amados, venhamos ter temor a Deus, porque ai daquele que acrescentar ou tirar algo que está escrito na Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Poderá sofrer a ira de Deus sobre a tua vida. A mão de Deus pesa, meus amados. Tem momento que Ele tem que pesar a mão para nós poder clamar. Senão, meus amados, se Ele não fizesse isso, ai, quem iria nos parar? Senão só Ele que pode fazer isso. Por isso, meus amados, venha voltar aos caminhos de Deus pelo amor. Porque, meus amados, é muito ruim pela dor. Porque a dor te possibilita um pouco de poder, com mais intensidade, glorificar e exaltar o santo nome de Deus. Ele é merecedor, meus amados. Quando nós reconhecemos isso, as coisas começam a trilhar nos trilhos. Quando nós reconhecemos que o caminho, a verdade e a vida é o Senhor Jesus Cristo e vida com abundância, muitos no começo não dão nada por você, mas eles vão ter que aceitar que Deus que te escolheu. E um dia minha tia perdeu o sentido, eu fiz
chamada de vídeo, eu pedi para minha mãe levar o celular da entrada da porta. Lá eu profetizei no nome santo sagrado do Senhor Jesus Cristo. Aí pedi a ela que parasse, lá tem uma segunda porta antes de chegar na sala. Aí eu orei lá também, orei na outra porta do outro quarto. Antes de sair da outra porta da sala, orei também. Eu iria orar até mais fundo, mas aquela fé que eu exerci naquele momento surtiu efeito. Eu consegui alcançar a misericórdia de Deus para com a minha tia. Mas se fosse pelas filhas dela que estava lá rindo naquele momento, duvidando de que Deus era comigo, duvidando que Deus podia operar através da minha vida. Mas para a honra e glória de Deus, uma daquelas que estava sorrindo, um dia me ligou para que eu orasse pela vida dela, pela vida do seu filho. Mas Deus mostrou que quando Ele escolhe, nós se tornamos ungido dele. Quando Ele nos escolhe, nós se tornamos meninas dos olhos de Deus. Nós temos que ter a certeza de, como o rei Davi falou, quando falaram para ele tirar a vida de Saul, ele falou, ai daquele que trocar no ungido do Senhor. Ele falou, ai, já está falando que vai acontecer coisas de ruim na vida de qualquer um ou qualquer um que se levantar contra mim e a tua vida. Porque eles não estão se levantando contra mim, vocês estão se levantando contra a vida daqueles que nos escolheu. Nós sabemos que quando nós se rendemos aos pés do Senhor Jesus Cristo, nós se tornamos cooperador da obra de Deus. A partir daquele momento, quem for contra a nossa vida está indo contra a vontade de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E chegaram ao Egito também com os deuses deles, com as suas imagens fundidas, com os seus objetos desejáveis de prata e ouro, e com cativos ele mesmo se manterá alguns anos longe do rei do norte. Pode andar com o santo de um lado para o outro, mas é o próprio ser humano que carrega eles. De nada eles podem operar nas nossas vidas, de nada eles podem fazer por nós. Apenas Deus que opera naquele momento, e as pessoas dá a glória, a honra a quem não é devido. E nós podemos ver que o ser humano está guiado por ganância, o qual será a destruição da raça humana, a própria ganância, por ouro, por prata, por tudo. Nós podemos ver, meus amados, que fizeram um estrago naquele garimpo. Tem muitos índios doentes nesse momento. O próprio ser humano está fazendo devastação sobre a terra. Ainda fala que Deus virou as costas. Deus não opera em coisas ruins, não, meus amados. Deus só opera em coisas boas. Ai daquele que pratica o mal, que recebe o mal em dobro. Eu posso garantir para vocês, meus amados, que tudo que nós fazemos de ruim aqui nós pagamos. Mas que nós venhamos se arrepender dessas práticas mundanas, alabassuri, decanta, alabasséria, porque o Senhor Jesus Cristo se aproxima, meus amados. Nós venhamos fazer aquilo que apraz a Ele, para a honra e glória de Deus, meus amados, porque quanto melhor, mais cedo nós aceitar, levar o Evangelho, nós começar a entoar louvores a Deus. Não importa o que vão achar da tua voz, não importa se vão se agradar da tua pregação, não se importa se vão se agradar da tua pessoa, não se agradar de você, você está se agradando para Deus, meus amados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O importante é isso, meus amados.
É o que Deus pensa de mim e de você. O resto é resto. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós possamos, meus amados, pedir a Deus todos os dias perdão pelas nossas falhas e fraquezas. Pedir a Ele que Ele venha nos encher, no nome do Senhor Jesus Cristo, de fé. Ele venha nos dar sabedoria, e a sabedoria vem dele mesmo, meus amados. De nós mesmos, nós não sabemos nada. Quando eu comecei, eu até gaguejava, porque eu não tinha direção do Espírito Santo. Mas no momento, meus amados, que nós temos a decisão de todo o nosso entendimento, a partir daquele momento nós vamos começar a sentir o poder de Deus falando através de nós. Muitas vezes nós falamos coisas que nós nem queríamos falar, mas Ele quer falar. Então, que Ele venha falar tudo que Ele queira. É muito melhor nós dizer: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Eis-me aqui, o teu servo aceita ser um canal para que o Senhor venha fazer tudo aquilo que apraz ao Senhor. Se nós fizer isso, melhor será para a nossa vida. Porque quando nós estamos, meus amados, glorificando, exaltando o santo nome de Deus, pode se despreocupar. Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida do teu trabalho, que nada te vai mal. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Às vezes pode vir uma dificuldade, mas já está escrito que você vai passar por ela. Era ruim se Cristo nunca tivesse dito que nós não iríamos passar por aflições, mas Ele também falou que nós vamos vencer, que Ele é comigo e com você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Ele entrará realmente no reino do Rei do Sul e retornará ao seu próprio solo. Está falando, meus amados, que se não aceitar a repreensão de Deus, os livramentos, pode descer ao próprio solo. Já está falando, morrer sem Cristo. E morrer sem Cristo é tormenta. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Mas morrer com Cristo é lucro. Aleluias, glória a Deus. Nós podemos ir para qualquer lugar, meus amados. Para a cadeia, se Deus nos mandar ir para outras nações, vá sem medo. Que não é eu e você que fala. Ele só quer uma coisa de mim e de você, meus amados. Que nós levante nossa mão e digamos: eis-me aqui. E o mais Ele faz, meus amados. Eu estou firme há mais de um ano na presença. Eu hoje sou cooperador da obra, o qual no ano passado eu me casei, fui consagrado a cooperador. Isso é só o começo que Deus tem para mim, se eu não parar. Mas se eu parar, eu nadei e morri na praia. Mas se eu continuar marchando com o Senhor Jesus Cristo para a honra e glória de Deus, muito mais Ele vai operar na minha vida. Se você continuar marchando, muito mais Ele vai operar na sua vida. Porque as coisas, a obra de Deus é visivelmente vista. É impossível de nós estar na presença de Deus e o sobrenatural não acontecer nas nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E a obra dele tem que acontecer. E quem faz a obra é Ele mesmo. Ele só quer que eu e você paramos de picuinhar um com os outros. Para de ser desobediente. Falta de amor, falta de paz. Porque, meus amados, para nós cantar naquele grande coral, nós vamos ter que passar pela prova, pela luta aqui de baixo, glorificando, exaltando o santo nome de Deus, meus amados. Profetizando o nome de Cristo, porque Ele mereceu essa honra e Ele merece essa honra, meus amados. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nós viemos ser como aquele ladrão, meus amados, que até no último momento ele pediu perdão para Deus, pediu para o Senhor Jesus Cristo ser o intercessor dele perante Deus. Oh, que maravilha! O Senhor Jesus Cristo falou para ele: você entrará comigo lá onde meu Pai, porque você reconheceu que eu sou o intercessor entre você e ele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 10 para encerrar. Ora, no que se refere aos seus filhos, excitar-se-ão ao realmente
ajuntarão uma multidão de grandes forças militares e, estando ele, certamente chegará e nos dará e passará, mas retornará e se excitará até que chegar o seu baluarte. Aqui, meus amados, a palavra de Deus está falando para mim e para você que nós venhamos persistir, nós venhamos continuar de pé, porque, meus amados, se a prova ainda está de pé, é porque a vitória está chegando, aleluia, Jesus, glória a Deus. Se Deus nos deu uma prova e a prova aumentou, é porque Ele sabe que nós resistimos à prova, aleluia, Jesus, glória a Deus. Que nós vamos vencer para a honra e glória de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós não venhamos olhar, meus amados, para aquelas palavras, que elas não venham entrar e permanecer dentro de nós, que ela venha entrar no ouvido e sair no outro. Porque operando Deus, ninguém pede, meus amados. Só vai operar se eu e você deixar que opera. Porque uma vez, uma pessoa sem seus braços me falou e falou para muitos nas escolas que se nós querer, nós podemos, mas se nós estiver com Deus, nós podemos, mas nós temos que querer, porque Deus, Senhor Jesus Cristo, não é invasor de ninguém. Ele bate as portas, quem abrir, ele entrará e será contigo e com tua família, e a tua parentela herdarão as terras prometidas, aleluia, Jesus, glória a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento, papai querido, eu agradeço por quando eu decidi, o Senhor até aqui tem falado comigo, tem falado, papai querido, aquilo que o Senhor quer, que eu mude mais e mais, que também meus irmãos e irmãs venham mudar, papai querido, venham reconhecer que a minha verdade e a vida só o Senhor. E eu e meus irmãos queremos ir até o Senhor, papai querido, é pelo Senhor Jesus Cristo, é sendo imitador de Cristo, assim crendo, Pai, que o Senhor está fazendo no nosso meio e vai fazer muito mais no nome santo sagrado do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, amém e amém. Aqui eu agradeço minha rica oportunidade no nome santo sagrado do Mestre do Senhor Jesus Cristo. Amém, minha irmã?